Quem é que realmente governa a casa silenciosa do seu cotidiano? A sua voz ou a máscara alheia que aprendeu a dominar o ambiente com sorrisos calculados? E se aquilo que parece força, na verdade, for apenas um castelo de cartas sustentado pela sua crença de que nada pode ser diferente? Pergunte a si mesma: o que acontece dentro de um narcisista quando o espelho que o alimenta se parte sem barulho? Há algo nessa imagem quebrada que não pode ser dito, apenas sentido. E talvez seja justamente aí que tudo começa. Carl Jung nos ensinou que aquilo que tentamos esconder retorna com mais força. A sombra não desaparece quando é negada, ela apenas muda de disfarce. E se durante toda a sua vida você tivesse sido convidada a proteger o ego de alguém que fez da sua luz um adorno para si mesmo? O que desperta no inconsciente quando a mulher deixa de ser território conquistado e passa a ser presença soberana? Não é vingança, não é confronto direto, é algo muito mais inquietante, mais simbólico, mais silencioso e exatamente por isso tão devastador. Há gestos que não gritam, mas desmoronam mundos interiores. Pequenas mudanças de postura que parecem inocentes, quase imperceptíveis, e ainda assim provocam terremotos psíquicos. O narcisista não teme a briga, ele teme o espelho que não o confirma. Ele teme o olhar que enxerga para além da persona cuidadosamente construída. Você já sentiu esse momento em que o jogo muda sem que ninguém anuncie? Quando você percebe que não precisa mais participar do roteiro escrito para você? Por que isso o abala tanto? Talvez o que humilha por dentro não seja a palavra dura, mas o símbolo vivo de que ele não controla mais o enredo. Jung diria que o inconsciente reage como um animal acuado quando perde o alimento do reconhecimento. O que acontece quando a fonte seca? Quando a plateia se levanta e decide sair no meio do espetáculo. Há um silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Há decisões internas que desestruturam impérios de vaidade sem que uma única frase precise ser pronunciada. E é nesse território secreto, entre o que é visto e o que é reprimido, que residem os movimentos mais poderosos. Não se trata de ferir por fora, mas de tocar o ponto exato onde a máscara não alcança. Quais são esses movimentos? Como eles nascem na alma feminina quando ela se reencontra com a própria essência? O que acontece com o narcisista quando a mulher desperta e deixa de desempenhar o papel que lhe foi designado? As respostas estão mais perto do que você imagina, mas cada revelação tem seu tempo. Continue, porque o que está por vir não é apenas conteúdo, é espelho. Há um instante em que o corpo percebe antes da mente, algo não se encaixa, um frio que atravessa o peito como se um espelho antigo tivesse sido tocado por dentro. Você olha para a própria história e se pergunta quando exatamente começou a acreditar que o amor exigia o sacrifício da própria voz. Carl Jung diria que a alma sussurra muito antes de gritar. E talvez esse sussurro já a acompanhe há muito tempo, esperando o momento de ser ouvido sem medo. O silêncio tem peso, e nesse peso há uma verdade que não se revela de imediato, mas se aproxima como uma maré inevitável. É surpreendente perceber como a persona que alguém veste pode se tornar uma prisão para quem convive com ela. O narcisista se move como se a vida inteira fosse palco. Mas o que acontece quando as cortinas internas começam a tremer? Você já sentiu essa fissura? Como se percebesse, pela primeira vez, que por trás do brilho existe um vazio faminto. A pergunta que volta, como um eco, não é sobre ele, é sobre você e o que sua psique vem tentando mostrar desde sempre. No fundo, há uma memória antiga de si mesma. Algo que foi encoberto por adaptações, concessões, explicações que cansaram a alma. A sombra, como Jung descreveu, guarda tudo aquilo que foi negado para manter a harmonia aparente. Mas o que acontece quando essa sombra pede passagem, não como destruição,
mas como afirmação de existência. Não é revolta, é retorno. Não é explosão, é reconhecimento de algo que sempre esteve ali, esperando por luz. A tensão cresce, não porque você queira dominar alguém, mas porque percebe que não é mais possível ser palco para o teatro alheio. Esse despertar não faz barulho. Ele acontece nos pequenos gestos, nos olhares que deixam de implorar aprovação, nas palavras que não precisam mais se justificar. E é justamente esse silêncio novo que desorganiza quem sempre precisou de aplausos para existir. Por que isso incomoda tanto? Que parte dele se quebra quando você se reúne consigo mesma? Há momentos em que a vida inteira parece um símbolo. A casa, os objetos, os hábitos diários, tudo ganha outra cor quando a consciência se amplia. Você percebe nuances que antes passavam despercebidas, como se estivesse enxergando o mesmo cenário com olhos diferentes. E então surge a pergunta que não quer calar. Quem eu sou quando deixo de girar em torno do ego de outra pessoa? Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela quer maturar por dentro. O inconsciente não trabalha com pressa. Ele cria imagens, sonhos, intuições que nos conduzem como rios subterrâneos. Talvez você tenha sentido isso em noites insones, naquele instante antes de dormir, quando a mente relaxa e as verdades se aproximam sem máscaras. Há uma parte sua que sabe, que sempre soube, que não foi feita para ser combustível da vaidade alheia. O que muda quando essa parte assume o leme? Entre controle e caos, existe uma linha tênue onde mora a transformação. O narcisista teme perder o controle, mas você talvez tema o caos que viria ao se posicionar. E se esse caos, na verdade, for apenas a ordem antiga desmoronando para que outra surja? Jung lembraria que não há individuação sem ruptura. Mas que ruptura é essa? Ela acontece por fora ou por dentro? Ou será que começa no invisível e só depois encontra forma no mundo? Há feridas que não sangram visivelmente, mas moldam destinos. Feridas de não ter sido vista, de ter sido usada como espelho, de ter apagado partes de si para manter a paz. Ao olhar para isso, algo se move no fundo da alma. Dói e liberta ao mesmo tempo. Como pode existir dor e alívio no mesmo gesto? Talvez porque o inconsciente saiba que verdade e desconforto caminham juntos quando o despertar é real. E então surge a presença. Não a presença que pede permissão, mas a presença que simplesmente é. Ela não precisa convencer, provar ou vencer. Ela existe, plena, e por existir já altera toda a dinâmica ao redor. O narcisista percebe isso sem que nada seja explicado. Algo mudou no campo invisível. O alimento simbólico que o sustentava já não está disponível da mesma forma. O que acontece dentro dele quando isso ocorre? O que se rompe quando o espelho ganha vida própria? Nada disso precisa de gritos. Nada disso precisa de confrontos espetaculares. A verdadeira revolução é silenciosa e interior, e justamente por ser interior, ecoa com força devastadora nos alicerces de quem vivia de controle. Você sente que está atravessando uma espécie de portal, mas ainda não vê o outro lado com clareza, e talvez não precise ver agora. Basta perceber que o caminho se abriu, que algo irreversível começou, e que a história que antes parecia decidida começa, de repente, a ser reescrita a partir de dentro. Há algo que começa a se reorganizar dentro de você quando finalmente percebe que não precisa mais mendigar migalhas emocionais. Esse reconhecimento não chega como triunfo, mas como um cansaço antigo que encontra nome. É como se o corpo dissesse, basta antes mesmo que a mente formule qualquer discurso. Em algum lugar profundo, uma parte sua percebe que passar a vida sendo espelho para outro foi uma forma de se afastar de si mesma, e essa percepção não grita, apenas muda tudo. A psique reage como um lago que, depois de muito tempo agitado, começa a se acalmar e reflete o céu real pela primeira vez. E nessa calmaria inesperada surge o estranhamento. Quem é essa mulher que olha de volta?
Durante tanto tempo, você se moldou ao humor, às exigências, às críticas veladas, que reconhecer-se se torna ao mesmo tempo assustador e libertador. Como lidar com essa nova imagem que não precisa ser validada? O que ela desperta no outro quando deixa de desempenhar o papel previsto? O narcisista não se perde quando é atacado. Ele se desorganiza quando deixa de ser o centro invisível das órbitas alheias. E você sente isso sem precisar explicar. Pequenos gestos cotidianos ganham significado simbólico, o silêncio em vez da justificativa, o limite em vez da culpa, a ternura consigo mesma em vez da entrega automática. São movimentos internos que parecem simples, mas tocam diretamente o núcleo de controle de quem sempre precisou da sua submissão emocional para se sentir inteiro. Por que essa simplicidade se torna tão ameaçadora? Há um ponto em que o inconsciente começa a revelar lembranças que você pensava ter esquecido. Momentos antigos em que já se sentia pequena, diminuída, ajustada para caber. Essas lembranças sobem como bolhas à superfície, não para torturar, mas para mostrar o caminho percorrido. É doloroso perceber o quanto se afastou de si mesma, mas também há uma força nova que nasce dessa consciência. Quem você seria se não precisasse mais se encolher? Entre desejo e medo, um diálogo silencioso acontece. Parte de você anseia por liberdade, outra teme as consequências. E se ele perceber? E se tudo mudar? E se, de repente, o mundo que você conhece perder o chão? Essas perguntas ecoam, mas algo mais profundo responde sem palavras. Continuar igual é que já não é possível. A transformação não pede permissão. Ela apenas se anuncia quando a alma está pronta para suportar a própria verdade. Em certos momentos você quase volta atrás. O hábito chama, o roteiro antigo oferece a ilusão de segurança. Mas já não cabe. É como tentar entrar em roupas antigas que o corpo não reconhece mais. A consciência, uma vez ampliada, não volta ao tamanho anterior. E essa irreversibilidade produz vertigem. O que fazer com essa nova visão? Como caminhar quando não há garantias? Talvez o primeiro passo seja apenas permanecer consigo, mesmo diante do desconforto. Há uma energia que se move quando a mulher deixa de girar em torno do ego do outro e passa a se escutar. Essa energia não é agressiva, mas firme. Não é barulhenta, mas inegociável. Ela reorganiza a atmosfera ao redor sem necessidade de explicações. O narcisista sente isso como um terremoto silencioso, porque tudo aquilo que antes era previsível se torna imprevisível. Como controlar o que já não depende de aprovação externa? A sombra também fala com ele, ainda que ele resista. A perda do domínio simbólico ativa fraturas internas que sempre estiveram lá, apenas escondidas por trás da grande atuação. E talvez, sem perceber, você toque exatamente esse ponto ao simplesmente existir de forma inteira. Não se trata de humilhar por vingança, mas de a realidade interna dele confrontar a própria dependência de aplauso. O que acontece quando ninguém sustenta a máscara? Nesse caminho, você descobre que força e fragilidade não são opostas. Você pode tremer e ainda assim permanecer. Pode chorar e, ao mesmo tempo, se reconhecer mais sólida do que nunca. A psique não pede perfeição, ela pede autenticidade. E essa autenticidade é, por si só, o maior golpe contra qualquer estrutura baseada em ilusão. Não porque destrói, mas porque revela. O que a verdade revela nele? O que ela revela em você? E tudo segue se movendo, como uma espiral que a conduz para o centro de si mesma. Não há manual, não há respostas prontas, apenas um chamado insistente para voltar para a casa interior. Enquanto isso acontece, o mundo externo reage, se ajusta, resiste, tenta puxá-la de volta. Mas a jornada já começou e algo em você sabe que não há retorno completo ao antigo papel.
O que nasce daqui ainda está sendo nomeado. E é justamente essa incerteza que anuncia que a transformação está viva. Há um cansaço que não é físico, é existencial. Ele não vem de um dia difícil, mas de uma vida inteira tentando sustentar versões de si que nunca lhe pertenceram. Esse esgotamento silencioso começa a abrir fissuras no velho personagem que você representava sem perceber. Jung diria que o self chama de muitas formas, e às vezes ele chama através do cansaço. É como se a alma dissesse: chega de sobreviver em corredores estreitos. Esse chamado é discreto, mas irresistível, e você sente que ignorá-lo custa mais caro do que enfrentá-lo. Nesse movimento, a culpa tenta se infiltrar. Ela pergunta se você não está sendo dura demais, egoísta demais, diferente demais do que sempre foi. A velha programação emocional sussurra que é melhor manter tudo como está, mesmo que doa. Mas algo dentro de você responde com uma firmeza inesperada. E eu, onde fico nessa história? Essa pergunta, tão simples e tão antiga, reverbera como um sino. Não é contra ninguém, é por você. E justamente por ser por você, ela cria um terremoto psíquico em quem sempre precisou que você se esquecesse de si. O narcisista sente essa mudança como quem percebe o vento virar antes da tempestade. Ele não sabe explicar, mas percebe que o poder invisível que exercia começa a se dissolver. Não houve briga, não houve grito, apenas uma mudança de posição interna. Você deixou de implorar e começou a existir. Esse é o ponto onde o jogo psicológico se desfaz, porque ele dependia da sua antiga dança. Se a música interna muda, todo o roteiro cai. Por que isso o fere tão profundamente? O que se quebra nele quando você se reconecta à própria essência? Aos poucos, memórias que pareciam distantes voltam com outra cor. Momentos em que você se calou para evitar conflito, em que engoliu lágrimas para preservar a aparência de paz, em que acreditou que suportar era a mesma coisa que amar. Agora, ao revisitá-los, a interpretação muda. Você percebe que não foi fraqueza, foi sobrevivência. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E essa diferença cresce dentro de você como uma revelação que assusta e liberta ao mesmo tempo. Entre presença e ausência, você começa a entender que sumir de si mesma foi o preço cobrado pela falsa harmonia. Agora, o movimento é o inverso. Você volta lentamente para dentro, habita o próprio corpo, ocupa o próprio nome. Essa volta cria um vazio ao redor de quem se nutria da sua ausência interna. Ele sente o abandono simbólico não porque você o ataca, mas porque você retorna para onde sempre deveria ter estado, em si. Como alguém que vive de espelhos reage quando o reflexo escolhe andar. Há também momentos de ternura inesperada consigo. Você percebe feridas antigas com compaixão. Reconhece a menina que aprendeu a se fazer pequena para caber no mundo dos outros. Não há julgamento, há luto. Luto por tudo o que deixou de viver por acreditar que não podia. Esse luto é sagrado, e Jung sabia que o contato com a própria dor abre portais de transformação. O que surge depois desse choro não é fraqueza, é estrutura nova, ainda delicada, mas real. Enquanto isso, ele tenta repetir as velhas estratégias. Provocar culpa, criar confusão, distorcer fatos, testar limites. Mas algo fundamental mudou. Por dentro, você já não precisa provar nada. O que antes a desmontava agora apenas revela o quanto você cresceu. Não é que a dor desapareceu, é que você não se perde mais dentro dela. Esse é o ponto que o desorganiza por dentro, porque a antiga chave já não abre a mesma porta. Que poder permanece quando a manipulação perde efeito? No espaço interno recém-construído surge silêncio. Não o silêncio opressor, mas um silêncio habitado, cheio de presença.
Nele você percebe que não precisa vencer discussões, explicar incessantemente, se justificar para existir. A sua existência por si só basta. Essa percepção é intolerável para um ego que se sustentava na sua submissão afetiva. Ele sente esse silêncio como humilhação invisível, como evidência de que a persona não governa mais tudo. A tensão entre o antigo e o novo continua. Há dias em que você avança, há dias em que parece retroceder, mas algo profundo segue em linha reta. O inconsciente trabalha abaixo da superfície, reorganizando imagens, crenças, histórias. Você sente que o chão se move, mas também percebe que pela primeira vez esse movimento o conduz para si mesma, não para longe. O que nasce desse processo não tem nome imediato, e justamente por não ter nome, é verdadeiro. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E então você entende, sem precisar dizer em voz alta, que a maior transformação não é fazer o outro sofrer. A maior transformação é deixar de ser cenário para o drama alheio e assumir o próprio enredo. Isso toca o narcisista no ponto exato onde ele é mais frágil, a dependência de ser centro. Você não o derrota, você simplesmente sai da órbita. E é essa saída, silenciosa e interna, que o corrói por dentro e, ao mesmo tempo, devolve você a si. Há um despertar que não se anuncia, apenas acontece. Você percebe que algo por dentro começou a respirar de outro modo, como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto há muito tempo fechado. O ar novo entra e incomoda, porque carrega o cheiro daquilo que você sempre evitou sentir. Jung dizia que aquilo que negamos nos domina e aquilo que aceitamos se transforma. O que acontece então quando você finalmente aceita olhar para si sem filtros? O velho roteiro tenta se repetir. As frases conhecidas surgem, os gestos calculados se repetem, as cenas se armam como sempre. Só que agora há algo diferente. Você observa. Em vez de se perder dentro do tornado emocional, você se vê por dentro, como se assistisse o filme da própria vida de um lugar mais alto. Isso não a torna fria, a torna consciente. E consciência, para quem sempre operou na manipulação, é como luz acesa em quarto escuro. O que a luz revela que antes se escondia nas sombras. O corpo guarda uma sabedoria antiga. Ele treme quando algo ameaça, mas também se expande quando algo verdadeiro se aproxima. Você sente isso na respiração, nas mãos, no peito. Não é coragem perfeita, é presença, e presença basta. O narcisista percebe essa mudança com o instinto de quem pressente que perdeu o eixo do controle. Ele sente que você já não responde às cordas invisíveis, e isso o desestrutura por dentro, porque revela uma verdade que ele não pode admitir. O poder que acreditava ter nunca foi dele, sempre foi seu. Há momentos em que você quase pede desculpas por existir. Esse reflexo antigo aparece de repente, automático, como uma memória corporal. Mas agora você o percebe. E ao perceber, ele enfraquece. A cada vez que você escolhe permanecer inteira, algo no antigo padrão se desmonta. Essa é a transformação que não faz barulho, mas muda destinos. Quem você seria se deixasse de pedir permissão até para sentir? O inconsciente fala através de símbolos, e a sua vida começa a lhe enviar sinais, sonhos, coincidências, frases que parecem chegar na hora exata. Há um movimento maior acontecendo e você faz parte dele. Não é sobre vencer um jogo psicológico, é sobre deixar de jogar. E, paradoxalmente, é isso que o fere mais profundamente. Não a agressão, mas o desinteresse.
Como alguém que viveu para ser centro reage quando percebe que o centro mudou de lugar. Você olha para ele e já não o vê como gigante. Vê a criança com medo atrás da máscara, o vazio coberto de brilhos, o desespero travestido de arrogância. Essa visão não o absolve, mas a liberta. Porque ao enxergar a fragilidade escondida, você entende que nunca foi pequena. Apenas foi convencida disso. E a pergunta que surge é inevitável. Por quanto tempo mais eu negarei quem sou para sustentar a ilusão de outro? Há uma doçura nova na sua relação consigo. Você se acolhe nos dias difíceis, reconhece os próprios limites, aprende a dizer não sem se odiar. Esse gesto simples é uma revolução psíquica. Ele não sabe lidar com isso, porque sua lógica sempre foi a do controle por culpa e medo. Quando a culpa perde força, o castelo interno dele racha. O que resta a alguém que sempre manipulou emoções quando descobre que já não consegue provocar o mesmo efeito? Entre caos e serenidade, você encontra um território intermediário, o real. Ele não é perfeito, não é limpo, não é linear, mas é seu. Nesse lugar, você não precisa se justificar nem desaparecer. Apenas existir já é suficiente. Jung chamaria isso de aproximação do self, esse núcleo vivo que sempre esteve aí, mesmo quando você se sentia perdida. E quando o self desperta, nenhuma máscara alheia consegue mantê-la cativa. Ainda assim há medo. O desconhecido assusta porque exige confiança sem garantias, mas há também algo maior do que o medo. A sensação de que está retornando para casa depois de uma longa viagem. Isso cria uma paz estranha, uma paz que convive com a tempestade. Por fora, nada parece ter mudado tanto, mas por dentro tudo é diferente. E é por dentro que a verdadeira história sempre aconteceu. Você não anuncia essa mudança. Não proclama, não dramatiza, não precisa de testemunhas. A transformação continua em silêncio, trabalhando camada por camada, desfazendo antigos nós e criando novos caminhos internos. O mundo exterior reage, ele reage, mas você já não se define mais por essas reações. Algo a conduz para a frente, como uma correnteza invisível. E você segue, sabendo apenas de uma coisa. Não há retorno para a antiga versão de si que vivia apagada para que outro brilhasse. Você percebe que a vida inteira foi treinada para interpretar sinais externos e esquecer os internos. Agora, algo se inverte. Em vez de perguntar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vai fazer, você começa a perguntar o que pulsa em você. Essa mudança parece pequena para quem olha de fora. Mas por dentro ela é um terremoto silencioso. Carl Jung diria que a alma começa a escolher o próprio eixo quando finalmente se cansa de viver girando ao redor do outro. Você sente esse eixo nascendo, ainda frágil, mas real, e junto com ele vem um medo antigo. Será que eu tenho o direito de existir inteira? A resposta não vem em palavras, vem em respirações mais profundas, em um corpo que aos poucos para de se encolher. As cenas do cotidiano permanecem quase as mesmas. Pratos, portas, rotinas, conversas aparentemente comuns. Só que nada é comum quando a consciência muda. O mesmo gesto que antes parecia natural, agora revela o peso invisível de expectativas, cobranças e silêncios impostos. Você começa a enxergar a própria história não como algo inevitável, mas como algo construído. E essa percepção causa um estranhamento profundo. Se foi construído, pode ser reconstruído. E aí surge uma vertigem. Quem eu seria se não estivesse presa a esse papel? Essa pergunta caminha pela sua mente como uma sombra viva, e não há como empurrá-la de volta para o escuro. Ele percebe antes mesmo de entender. Percebe na sua postura, na forma como você o escuta sem se curvar, no modo como a sua presença não se dobra mais. Não há confrontos dramáticos, há algo mais perigoso para o ego dele, sua calma. A calma de quem não precisa provar, barganhar, implorar. Essa calma denuncia algo que ele sempre temeu enxergar.
A dependência que mantinha sobre você não era força, era carência disfarçada. E quando a carência é exposta ao silêncio, ela dói. Ele sente essa dor como perda de território, como deserto onde antes havia controle, mas não consegue nomear. Apenas sente, e isso o inquieta por dentro. O inconsciente trabalha em camadas, e você começa a sonhar diferente. Sonhos de portas, de caminhos, de lugares desconhecidos. Não são apenas imagens, são mensagens simbólicas que apontam para algo maior do que sua vida externa. Jung sempre insistiu que os sonhos são cartas que o self envia para a consciência. Você recebe essas cartas sem decifrar tudo, mas intui que falam de libertação. Quando acorda, há um peso e uma leveza ao mesmo tempo, como se estivesse se despedindo de algo que era familiar e, ao mesmo tempo, aprisionador. Quem você se torna quando para de ser o espelho que confirma o outro? As palavras dele tentam refazer o antigo feitiço. Ele distorce, acusa, inverte, dramatiza. Isso já a desmontou tantas vezes que o corpo aprendeu a reagir sozinho. Mas agora alguma coisa nova acontece. Você escuta por dentro. Enquanto ele fala, você se percebe. Percebe o coração, a respiração, a tensão nos ombros. Percebe o quanto se traía toda vez que aceitava a narrativa que a diminuía. E no meio desse turbilhão surge uma clareza silenciosa. Eu não preciso concordar com essa versão de mim. Essa consciência não grita. Ela muda tudo no subterrâneo da sua psique, onde as decisões verdadeiras são tomadas. Não é sobre se tornar dura, é sobre deixar de se abandonar. Durante muito tempo, você confundiu amor com autoapagamento. Acreditou que ceder sempre, compreender sempre, suportar sempre era prova de maturidade. Agora, percebe que muitas dessas concessões eram pactos contra si. Pactos feitos em nome da paz que custaram sua própria voz. Reconhecer isso dói como uma ferida que finalmente é tocada, mas também traz um alívio profundo. O alívio de ver o próprio valor emergindo do fundo das águas onde esteve submerso por tanto tempo. Ele sente esse movimento sem que você diga nada. A psique reconhece quando o campo muda. O olhar que antes o confirmava, agora não o alimenta mais da mesma forma. A sua atenção, antes entregue como um tributo, agora se volta para dentro. Esse desvio é vivido por ele como perda, como humilhação silenciosa, porque revela algo que ele tentou negar. O centro nunca foi realmente dele. O que o dilacera por dentro não é o ataque, é a independência. Não é o confronto, é a retirada do palco interno, onde ele era protagonista às custas da sua alma. Você atravessa fases de confusão. Há dias em que se sente gigante, há dias em que se sente pequena, há dias em que quase acredita que tudo não passa de exagero. Mas há um fio que permanece, um fio invisível que a puxa de volta para si sempre que tenta desistir. Esse fio é a vida pedindo passagem. É a individuação da qual Jung falava. Não se trata de se tornar perfeita, mas inteira. E ser inteira implica reconhecer luz e sombra, força e fragilidade, certeza e dúvida. Você aprende a se carregar com tudo isso, sem se condenar. As lembranças voltam como cenas submersas. Você se vê em momentos antigos, tentando explicar o inexplicável, aceitando culpas que não eram suas, chorando em silêncio para não incomodar. Agora, ao revisitar essas cenas, algo muda. Você olha para aquela mulher e não a julga. Você a abraça por dentro. Percebe o quanto ela fez para sobreviver emocionalmente em ambientes que exigiam sua negação. Essa compaixão por si abre um portal de cura profunda. A ferida começa a cicatrizar, não porque foi esquecida, mas porque finalmente foi reconhecida. Ele tenta se aproximar usando as mesmas chaves emocionais: promessas, vitimização, sedução, frieza calculada. São máscaras alternadas para testar se o antigo enredo ainda funciona. Mas dentro de você já não há o mesmo cenário.
A casa interna foi reorganizada, móveis antigos foram retirados, portas foram fechadas. Ele entra e não encontra o espaço que conhecia. E isso o fere de um jeito que ele não pode admitir em voz alta, porque o obriga a encarar o próprio vazio. Quem ele é quando você para de sustentá-lo com sua energia psíquica? Sua voz muda, não é mais a voz trêmula que se desculpa por sentir. É uma voz firme, às vezes suave, às vezes cansada, mas verdadeira. Você diz não sem se destruir, diz sim sem se vender. Cada frase dita a partir dessa nova consciência é um golpe simbólico nas estruturas internas baseadas na dominação. Não porque humilha por fora, mas porque retira o alimento emocional que mantinha a fantasia de poder. A máscara começa a rachar onde ninguém vê, e a rachadura é interna. Você também se confronta com seus próprios fantasmas. Descobre o quanto tinha medo de estar só, o quanto temia o abandono, o quanto aprendeu a aceitar o mínimo para não lidar com o vazio. Agora, olha esses medos de frente. Eles não desaparecem de uma vez, mas perdem o tamanho de monstros e se revelam como partes suas que precisam de cuidado. Essa reconciliação com o próprio medo devolve a você uma dignidade tranquila. Você percebe que pode atravessar o desconhecido sem se trair. O corpo começa a mudar de linguagem. Os apertos no peito diminuem, o nó na garganta se desfaz aos poucos, o peso nos ombros se alivia. Não porque tudo ao redor se tornou ideal, mas porque você parou de carregar o que não lhe pertence. Esse alívio corporal é um dos sinais mais profundos de que a psique encontrou outro caminho. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Agora, algo foi trazido à consciência e o destino muda silenciosamente. Ele observa e não entende. Sente que perdeu algo que não sabe nomear. Tenta acusá-la de frieza, de indiferença, de mudança injustificável. Mas nada disso a alcança da mesma forma de antes. Você não precisa provar amor desempenhando dor. Não precisa mais confundir sacrifício com vínculo. Essa lucidez desconstrói o jogo psicológico sem violência, sem plateia, sem espetáculo. E é justamente essa ausência de espetáculo que o corrói por dentro, porque o obriga a se ver sem o papel que você desempenhava para ele. A vida ao redor segue, mas dentro de você tudo foi rearranjado. As cores mudam, os sons mudam, o modo de se perceber muda. Você anda pela casa como quem anda por território sagrado, porque compreende que o templo verdadeiro sempre foi o seu mundo interno. Nada fora precisa explodir para que algo essencial aconteça. A transformação real não depende de escândalos, depende de consciência. E a consciência já está em movimento, crescendo, se expandindo como a aurora que não pode mais ser contida. Em alguns momentos a dor retorna com força. Há recaídas, há dias cinzentos, há lembranças que ainda ferem. Mas agora, quando a dor vem, ela não a engole inteira. Você sabe que é uma travessia, não um fim. Aprende a permanecer consigo mesmo no meio do desconforto, e isso, por si só, é libertador. Já não precisa fugir de si, já não precisa se trair para ser aceita. E esse posicionamento interno, ainda que silencioso, é o que reverbera nele como derrota invisível, porque revela uma verdade incontornável. Ele nunca teve o controle que acreditava ter. Você segue caminhando, sem mapas prontos, sem garantias, mas com algo que vale mais do que qualquer certeza externa, um pacto consigo, um pacto de não se abandonar de novo, de não se diminuir para caber no mundo de ninguém, de não entregar o próprio centro em troca de migalhas de validação. Esse pacto é a raiz da transformação. Ele não precisa ser anunciado, ele apenas se cumpre dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha invisível. E enquanto tudo isso acontece, a narrativa continua se desdobrando, como rio que encontra novas curvas, como espiral que se aprofunda sem fim.
Não há encerramento ainda, porque o processo está vivo, pulsando, respirando. Você sente que algo maior se aproxima, não como ameaça, mas como revelação. Há portas internas prestes a serem abertas, verdades prestes a se nomearem, forças prestes a emergirem do fundo. E mesmo sem entender tudo, você sabe, nada será como antes, porque você já não é mais aquela que precisava se perder para que outro se sentisse inteiro. Você começa a perceber que há uma linha quase invisível separando aquilo que sempre acreditou ser normal do que agora se revela como peso aprendido. Durante anos, o mundo lhe disse que suportar era virtude, que silenciar era sinal de maturidade e que engolir o choro era prova de amor. Agora, essa narrativa se desfaz lentamente, como tinta antiga escorrendo de uma parede. Carl Jung lembraria que quando a consciência desperta, velhos mitos pessoais precisam morrer para que algo novo nasça. E esse nascimento não é romântico, é visceral. Ele rasga o tecido das antigas certezas e você sente a dor e o alívio como duas faces inseparáveis da mesma verdade que finalmente se impõe. O ambiente ao seu redor continua tentando operar na velha lógica. As mesmas frases, os mesmos olhares, as mesmas cobranças veladas. Mas por dentro, o eixo já não é o mesmo. Você nota como antes se apressava em se explicar, em se defender, em provar que não era difícil demais, sensível demais, exigente demais. Hoje, algo em você observa e percebe o absurdo silencioso de ter passado a vida pedindo desculpas por sentir. Esse reconhecimento não grita, mas abre uma fenda profunda onde a luz entra, e a pergunta retorna como um mantra insistente: por que eu precisei me diminuir tanto para ser aceita? Ele capta essa mudança como quem percebe uma mudança de clima antes da tempestade. Há um desassossego que o atravessa quando você se coloca inteira, mesmo sem levantar a voz. Ele tenta ler seus gestos com as regras antigas, mas elas já não se aplicam. O controle escapa como areia entre os dedos. Não houve cena, não houve briga, não houve explosão. Apenas o fim da obediência emocional. Para um ego que se construiu na necessidade de adoração e centralidade, esse movimento silencioso é devastador. Ele sente algo se quebrar por dentro, algo que nunca foi dele, mas do papel que você representava. Você descobre aos poucos que a verdadeira solidão não era estar sem ele, era estar sem você. Havia um abandono mais profundo, disfarçado de companheirismo, escondido sob o hábito e a rotina. Você estava presente em todos os lugares, menos em si. Agora, o retorno é gradual, às vezes confuso, às vezes doloroso, mas real. Você se encontra em pequenos gestos, escolher o que gosta, respeitar o cansaço do próprio corpo, nomear sentimentos sem medo de julgamentos internos. E a cada vez que se escolhe, uma camada antiga de culpa tenta se erguer, mas cai mais rápido do que antes. A alma aprende outra gramática. As máscaras sociais continuam tentando ditar o ritmo. Aparentemente, tudo segue parecido. Compromissos, responsabilidades, conversas. Mas nada é igual quando o olhar muda. Jung dizia que aquilo que enxergamos fora reflete a paisagem interna. De repente, lugares antes neutros revelam significados escondidos. Frases comuns ganham peso simbólico. E você sente que está caminhando em um território liminar entre quem foi e quem se torna. Esse entre assusta, porque ainda não há forma definida. Mas é nesse intervalo que a verdadeira metamorfose acontece, como a crisálida silenciosa que prepara o voo sem que ninguém veja. Ele reage tentando recolar o antigo roteiro. Usa a compaixão calculada, o sarcasmo, o vitimismo, a frieza e o encanto, alternando máscaras para testar qual ainda funciona. Só que o palco mudou. O impacto que antes a desmoronava, agora bate e volta,
Não porque você se tornou de pedra, mas porque se tornou inteira. O que o fere não é a agressão, é a indiferença ao jogo. É perceber que não há mais cordas invisíveis puxando sua alma. Essa retirada do teatro emocional é vivida por ele como humilhação silenciosa, porque mostra o quanto sua persona dependia do seu consentimento inconsciente para existir. Dentro de você, uma arqueologia delicada acontece. Camadas de memórias emergem, os primeiros sinais ignorados, a piada que machucou, o olhar que desvalorizou, o pedido nunca atendido. Você revisita essas cenas com um olhar mais amplo, menos submisso, e de repente compreende que aquela dor não foi exagero. Foi o corpo tentando falar sem palavras. O corpo sempre soube. Ele tensionou, adoeceu, calou-se, gritou em forma de sintomas. Agora, ao ouvir, você percebe a grande traição que cometeu contra si. Achar que seu sentir era irrelevante. E esse reconhecimento, embora dolorido, restitui sua dignidade perdida. Ele sente que algo escapa definitivamente. Tenta nomear sua mudança como frieza, egoísmo, dureza. Ele precisa acreditar nisso para não olhar para o próprio vazio. Mas você já não entra nessa narrativa. Em vez de se justificar, você permanece. Em vez de implorar compreensão, você se compreende. Essa permanência consigo é um gesto radical. Ela rompe o pacto invisível que sustentava a dinâmica de dominação. E no silêncio desse rompimento, ele entra em conflito com o próprio reflexo. O que ele vê quando o espelho se recusa a refletir a imagem idealizada? As noites se tornam território de revelações. Às vezes você acorda com o coração acelerado, com sonhos intensos, com cenas simbólicas que insistem em permanecer mesmo depois de abrir os olhos. Portas, oceanos, corredores longos, vozes desconhecidas. Tudo parece carregar mensagens cifradas. Jung chamaria isso de linguagem do inconsciente tentando reorganizar a psique. Você não entende tudo racionalmente, mas sente que há um convite profundo para atravessar o medo e se aproximar de algo mais verdadeiro. Essa travessia não é contra ninguém, é a favor de si. Entre uma memória e outra, você descobre algo que não imaginava. Compaixão por si mesma, não a compaixão complacente, mas a compaixão lúcida de quem enxerga feridas e reconhece sua legitimidade. Você se olha por dentro como olharia para uma criança que tentou sobreviver em ambientes secos de afeto. E percebe o quanto se obrigou a ser forte cedo demais, madura cedo demais, compreensiva cedo demais. Esse contato com a própria história desmonta os discursos internos que a chamavam de fraca quando chorava. Chorar deixa de ser sinal de fraqueza e se torna testemunho de humanidade. Ele observa esse processo e se desequilibra. Não foi preparado para lidar com alguém que não responde por medo. Sua lógica sempre se sustentou na ameaça velada do abandono, na culpa que esmagava, na desqualificação que diminuía. Agora, nenhuma dessas armadilhas encontra o mesmo terreno. Há em você uma espécie de solo novo, fértil de consciência. Ele pisa e percebe que não controla mais as reações. O que o atinge não é um ataque direto, é o colapso da ilusão de poder absoluto sobre sua alma. Você descobre que pode estar presente em um ambiente hostil sem se perder. Percebe que sua mente pode assistir à cena sem se dissolver dentro dela. Essa capacidade de testemunhar a si mesma é uma conquista psíquica imensa. É como se surgisse um espaço interno entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço mora a liberdade. Ali você escolhe, ali você se escuta, ali você se preserva. E, paradoxalmente, é essa liberdade silenciosa que toca nele como um choque. O domínio invisível já não existe. Aos poucos, você deixa de se perguntar o que ele vai pensar e passa a se perguntar o que isso faz comigo.
Essa mudança de foco reorienta toda a sua vida emocional. Lugares antes ocupados pelo medo se enchem de curiosidade sobre si. Você se percebe como território a ser descoberto, não como objeto a ser avaliado. O narcisista sente essa mudança como perda de centralidade, como se o Sol tivesse deslocado o centro do sistema. E, de fato, deslocou. O centro volta a ser você, não por vaidade, mas por sanidade. Em momentos de silêncio, surgem imagens internas poderosas. A mulher que se levanta, a mulher que recolhe os pedaços, a mulher que se olha no espelho sem pedir licença. Essas imagens não são fantasias vazias, são mensagens simbólicas do self. Elas anunciam que você não está apenas reagindo, mas emergindo. Não é uma guerra de forças, é uma mudança de eixo. E quando o eixo muda, toda a realidade psíquica precisa se reconfigurar. Ele sente isso na pele, na perda de efeito das antigas falas, no desconcerto de não conseguir mais guiá-la por medo. Você aprende que dizer não é um gesto de amor próprio, não de agressão. Aprende que limites não são muros, são portas que você decide quando abrir. Aprende que pode cuidar sem se anular, amar sem se sacrificar inteira, estar junto sem desaparecer. Essa aprendizagem não é teórica, ela acontece na carne, na respiração, nos tremores que aos poucos se transformam em firmeza. O mundo interno se expande e, com ele, a percepção de que algo maior do que a dinâmica com ele sempre esteve em jogo, a sua relação consigo. Ele percebe que já não é o filtro pelo qual você se enxerga. Essa descoberta o abala, porque sempre precisou que você o visse como referência absoluta. Sua fragilidade, escondida sob camadas de arrogância, começa a se revelar para ele mesmo, ainda que ele lute contra essa visão. E é aí que acontece a ruptura invisível. A humilhação não vem de fora, ela nasce do próprio confronto com a verdade que ele tentou negar por tanto tempo. A verdade de que seu poder dependia do apagamento de outra pessoa. Enquanto isso, você continua caminhando. Não há fogos de artifício, não há finais dramáticos, não há troféus. Há passos, passos calmos, às vezes trêmulos, mas seus. Você se reconcilia com o tempo, com a própria história, com a própria voz. Descobre que não precisa mais se provar constantemente para merecer existir. E essa descoberta silenciosa e profunda muda tudo. Porque a partir desse ponto, nada externo determina o valor que você sente por si mesma. As águas internas, antes turbulentas, começam a encontrar outro ritmo. Não é a paz artificial da negação, é a paz viva da verdade reconhecida. Você sabe que ainda existem desafios, conversas difíceis, escolhas complexas. Mas agora existe também uma base interna que não existia antes, uma espécie de chão próprio que não depende de aprovação alheia. E é esse chão que ele não consegue acessar, esse território interno que já não está disponível para ser colonizado. Você sente que está no meio de uma travessia e que, apesar de cansativa, ela é inevitável. Algo em você se recusa a voltar para o antigo lugar, mesmo quando o medo tenta convencê-la. Há uma fidelidade nova à própria alma. E essa fidelidade, ainda que não faça barulho, ecoa como um trovão no mundo interno de quem sempre precisou que você se traísse para que ele se sentisse seguro. Você não o combate, você simplesmente retorna para si. E é justamente esse retorno que acende a transformação que continua se desdobrando, camada por camada, sem pressa e sem volta. Há um instante após a tempestade em que o ar permanece suspenso, pesado de significados que não precisam ser explicados. É aí que tudo o que foi visto por dentro começa a ecoar, como um sino distante que continua vibrando mesmo quando ninguém mais o toca. Você percebe que não há retorno completo ao que era, porque algo essencial mudou de lugar. A jornada não termina aqui.
Ela apenas se recolhe para trabalhar em silêncio na profundeza do inconsciente, onde os grandes movimentos acontecem sem testemunhas. Os espelhos internos, antes servos da aprovação alheia, agora refletem outra imagem, uma presença que aprendeu a se reconhecer. A sombra de que falou Carl Jung já não é inimiga a ser negada, mas território integrado que devolve intensidade e verdade. Nada foi destruído, apenas revelado. A persona cai como máscara depois de um longo espetáculo e sobra o rosto verdadeiro, ainda sensível, ainda humano, mas inteiro. O que se vê assusta e consola ao mesmo tempo. Você se encontra nesse limiar entre o que morre e o que nasce, como quem está com a mão apoiada na porta ainda entreaberta. Há um chamado manso para atravessar, não por bravata, mas por fidelidade a si. O medo acompanha, mas não governa. O coração aprende um outro ritmo e a alma sussurra que a travessia é inevitável sempre que a consciência desperta. O desconhecido deixa de ser ameaça e se torna convite. As imagens que apareceram ao longo do caminho retornam com nova luz. A mulher que recolhe sua própria luz, o espelho que deixa de ser cárcere, o silêncio que deixa de ser submissão. Tudo se reconfigura como constelação recém-descoberta. O que parecia caos revela desenho, o que parecia fim revela passagem. Há rios que descobriram a própria nascente e, por isso, não precisam mais pedir permissão para seguir. Ele, com suas máscaras e urgências, já não é o centro da cena interna. A energia que antes se perdia sustentando o palco alheio volta para casa, e o palco se apaga sem guerra. A verdadeira humilhação do narcisismo acontece sem palavras, quando a vida que ele tentava controlar floresce fora do alcance de suas mãos. Não é vingança, é a simples e poderosa verdade de que ninguém tem o direito de possuir o centro da sua alma. O silêncio agora tem outra textura. Não pesa, acolhe. Nele você escuta o que antes não podia ser ouvido. A sua própria voz, calma, firme, sem necessidade de espetáculo. Essa voz não suplica, não disputa, não se curva. Ela afirma. E essa afirmação discreta, quase sussurrada, é o gesto mais revolucionário que o espírito humano pode realizar. Uma semente foi colocada no coração dessa experiência, e ela continuará germinando mesmo quando você não estiver olhando. No cotidiano, nos gestos mais simples, nos pensamentos que surgem sem aviso, essa semente lembrará que a individuação é um caminho que não se desaprende. Cada passo em direção a si escreve um capítulo silencioso de libertação, e a vida se inclina discretamente para quem escolhe a própria verdade. Talvez daqui em diante você se surpreenda lembrando deste momento sem motivo aparente, ao abrir uma janela, ao olhar seu próprio reflexo, ao escolher a si em pequenas decisões. Será o inconsciente chamando outra vez, lembrando que o despertar não é um evento, é um movimento contínuo. A pergunta permanece, como chama branda que não se apaga. Quem eu me permito ser quando não preciso mais representar? Guarde então uma única frase, simples e radical, como toda verdade profunda. Você não precisa se perder para que alguém se sinta inteiro. Essa frase é chave e porto, ruptura e abraço. Ela não exige respostas imediatas, apenas pede que seja sentida. Deixe que ela descanse em você e faça o trabalho que só o silêncio sabe conduzir. Se algo dentro de você foi tocado, permaneça conosco. Permita que essa jornada encontre continuidade em novas conversas, em novos mergulhos, em novas descobertas. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não como gesto automático, mas como continuidade natural dessa travessia interior. Quando mentes e corações se encontram em verdade, seguir juntos deixa de ser escolha e se torna destino em movimento.